Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Cripto. Temos que falar inevitavelmente do que está a acontecer ao nível da narrativa. Têm surgido várias opiniões muito críticas relativamente ao mercado de cripto. Vocês seguramente viram nas notícias até destaque à situação da FTX, com imensas opiniões que de facto que mostram claramente o desconhecimento que existe relativamente ao mercado, em que colocam tudo no mesmo saco. É mesmo uma coisa colocar o Lehman Brothers e associar o Lehman Brothers a toda a economia mundial, a todas as pessoas que estão no meio. Portanto, não me parece efetivamente justo a forma como a comunicação social tem lidado com esta abordagem às criptomoedas, mas faz parte. Quando o mercado está em baixo, quando o mercado está fragilizado, é normalmente aí que surgem as pancadas, e há quem diga de facto que é um sinal, provavelmente até bullish, porque significa que podemos estar perante um fundo próximo ou mesmo num fundo, e então, para quem é contrário, até gosta de ouvir esse tipo de narrativa. Portanto, isso é evidente no que está a surgir. Não só, por exemplo, podemos ver aqui o diretor de pagamentos do Banco Central Europeu a arrasar a Bitcoin, diz que é o último suspiro. Portanto, já estão claramente a fazer o funeral às criptomoedas e à Bitcoin, que a Bitcoin não pode ser encarada como forma de pagamento ou investimento, apelando assim a que reguladores, legisladores e bancos não legitimem a utilização da CryptoQueen. Para os membros do Departamento do Banco Central Europeu encarregue pelo euro digital, a atual queda do Bitcoin é o fim já anunciado da criptomoeda mais cotada do mercado. Portanto, isto é a mesma coisa que a gente estar a assistir a um jogo de futebol e então vemos a equipa rival a falar sobre a equipa adversária. Basicamente é isto que nós estamos a assistir. Não é do interesse do Banco Central Europeu, não é do interesse do status quo, não é do interesse dos interesses do corporativismo que existe a nível económico, que surja algo externo que não consigam controlar. Portanto, é perfeitamente normal ver esta reação e, para mim, é um sinal de preocupação e um sinal de força que o mercado de cripto tem, independentemente daquilo que está a passar, que é uma situação evidentemente mais difícil, mas tal como aconteceu com a .com, em que nós tivemos um crash de cerca de 90%, em que tudo o que era .com tinha um pump monumental, e agora as tecnologias são o que são, e as Amazones e por aí estão em níveis muito, muito interessantes, como vocês podem ver nos gráficos. Portanto, este tipo de narrativa que está a surgir na comunicação social, mais aqui um banho de sangue, apenas começou, segundo aqui o Dr. Doom, sobre as criptomoedas, é algo que eu já vi no passado, é algo que sinceramente não me preocupa muito. Até o Larry Fink, o CEO da BlackRock, acredita que a maioria das criptomoedas vai desaparecer, e eu não vou contrariar essa opinião. Eu acho que sim, acho que muitas criptomoedas, não vou falar que é 99%, acho que às vezes o pessoal carimba logo 95%, 99%, há muitos projetos interessantes nas criptomoedas, e acho que esse tipo de números também, acho que peca um bocadinho por excesso. Mas sim, evidentemente que há muitos projetos que vão desaparecer. Não, atenção, que possam ser scams, mas por falta de verbas e devido à concorrência também que existe dentro do próprio mercado. Portanto, isto é tipo a lei de Darwin a funcionar, certo? Portanto, é seleção natural que irá acontecer e nada deve... Não é por causa disso que o mercado deixa de ser menos credível. Agora, é evidente que nós precisamos de uma certa regulamentação, de uma certa confiança no mercado, e ela virá inevitavelmente, mesmo que as pessoas gostem ou não gostem. Eu acredito que ela virá, porque temos que casar estes dois mundos, o mundo real, entre aspas, com o mundo cripto. Agora, dizer que o mercado que vai acabar e que as criptomoedas que vão acabar, eu acho que isso é simplesmente estúpido, e acho que as pessoas sinceramente têm uma visão comprada da situação e não estão a ver a realidade. E já tinha dito isto quando estávamos no bull market, e não é por estarmos em bear market que eu vou mudar a minha opinião. Eu acho que nós já passámos o ponto de não retorno relativamente aos criptoativos. Por exemplo, aqui 25% dos australianos investem em criptoativos, revela a pesquisa, fora todos os outros países que investem muitíssimo, nomeadamente as economias mais fragilizadas. Bitcoin é uma alternativa viável para pagamentos, diz um economista do Banco Central brasileiro. Portanto, o coordenador do Real Digital diz que a CBDC é uma ponte para os brasileiros acederem ao Web3. Portanto, é mais uma voz pró-cripto, apesar de também reconhecer que as CBDCs vão ser uma mais-valia, obviamente, de uma perspectiva institucional e centralizada.
Congresso do Brasil move-se para regulamentar pagamentos de criptomoedas. Portanto, o Congresso do Brasil aprovou um projeto de lei que abre caminho para os bancos começarem a oferecer serviços de pagamento em torno da Bitcoin e outros criptoativos. Portanto, para quem acha que isto está a acabar, não parece que faça muito sentido ver este tipo de notícias. Outra notícia, Itália vai cobrar impostos cripto de 26% a partir de 2023. Muito curiosa a abordagem dos italianos. A partir de 1 de janeiro, os contribuintes também terão a oportunidade de declarar o valor dos seus bens e, após essa declaração, será obrigatório de pagar uma taxa de imposto de cerca de 14% e não os 26% sobre as criptomoedas. Portanto, é uma alternativa, não estou a dizer que é boa ou que é má, é uma alternativa relativamente àquilo que está a acontecer. Mas isto não deixa de ser curioso, até pegando naquele célebre discurso da Mortágua no Parlamento português, em que dizia que isto era tudo um scam, que era uma vergonha, não sei o que mais, mas dizem, mas temos que taxar isto tudo, não é? Quer dizer, isto não faz sentido, certo? Se isto é tudo um scam, é uma porcaria, vai acabar. Porque é que os governos estão então a taxar? Porque é que os governos estão então a regulamentar? Não faz muito sentido este discurso. Portanto, eu acho que acima de tudo as pessoas devem ser coerentes. E aqui não há coerência. Portanto, aquilo que eu vejo muito é um medo infundado, um medo do desconhecido, porque as pessoas não percebem ainda, ou muita gente não percebe ainda, o potencial das diferentes blockchains, dos diferentes projetos que existem neste momento, e nomeadamente a Bitcoin. Outro exemplo de adoção em massa, maior banco da Rússia anuncia compatibilidade com Ethereum e integra MetaMask. Evidentemente que a situação da Rússia é um caso muito específico devido a tudo aquilo que está acontecendo ao nível da guerra. Portanto, depois dali de muitas dúvidas, o que é que eles iam fazer? Uns eram a favor, outros eram contra. Pelos vistos, finalmente tomaram uma decisão e acho que a Rússia vai começar, de facto, a abraçar as criptomoedas, até porque não tem outra hipótese. Porque onde é que nós temos um sistema monetário que permita, de facto, fugir às sanções sem estar dependente de outros países? Portanto, as criptomoedas, de facto, são a solução para a Rússia no curto prazo, médio prazo e, quiçá, longo prazo. Nova Iorque, por exemplo, propõe cobrar taxas a empresas... Peço desculpa. Nova Iorque propõe efetuar um pedido de pagamento, ou seja, vai cobrar uma verba pela regulamentação de empresas de criptomoedas, ou seja, indiretamente é uma aceitação das criptomoedas no estado de Nova Iorque. Nova Iorque, atenção, está muito ativo relativamente às cripto, por exemplo, esteve a banir tudo o que é mineração que utiliza a pegada ecológica mais elevada, nomeadamente através do petróleo. Desculpem, cravei. Portanto, isto é mais um sinal da adoção, mais um sinal da aceitação, integração, obviamente via taxação, porque eles obviamente vão querer receber quantias. Portanto, mas não faz sentido pegar nestes discursos, é o último suspiro, blá blá blá, e depois ver estas notícias todas. De facto, não faz muito sentido o que o BCE está a dizer. Outra notícia que é uma notícia extraordinária, na minha opinião. Fundador do Telegram anuncia carteira de criptomoedas e plataforma descentralizada. Se eu não estou enganado, eles já têm um token qualquer, agora não me lembro do nome, mas pelos vistos eles querem criar uma plataforma descentralizada, uma DEX. E isto é importante porque o Telegram tem uma adoção enorme e são milhares, não vou dizer milhões que eu não tenho ideia, mas é mesmo muita gente. O Telegram, de facto, é uma plataforma social com muita gente e de facto pode ser uma excelente mais-valia para as pessoas utilizarem as criptomoedas até via Telegram. Portanto, uma excelente notícia, na minha opinião, que prova mais uma vez que o setor está, apesar de estar em bear market, está a crescer, está a desenvolver-se, está a criar raízes para ficar bem agarrado para os próximos anos e para crescer nos próximos anos. E outro indicador claro, para mim isto é claro, que a Bitcoin não está para desaparecer, de longe, ok? Reparem, o que nós temos aqui é o nível de moradas ativas, estão cada vez maiores, portanto a tendência é clara desde o seu nascimento. Obviamente tem momentos de alta, baixa associado também ao preço do mercado, mas isso todos os ativos têm, portanto isto aqui não é nada de extraordinário. Mas a tendência, como vocês veem, a tendência macro é de subida, o que verifica a segurança e a descentralização da própria Bitcoin, o que é efetivamente muito bom. E, efetivamente, também estamos a falar agora de consequências indiretas ao processo à queda de FTX. Portanto, a BlockFi já tinha uma morte anunciada, ela própria já disse que já tinha suspendido os levantamentos. Portanto, infelizmente, e lamento profundamente, e não tem ali uma pessoa lá no nosso Telegram no geral que dizer que perdeu tudo o que tinha na FTX. Portanto, é muito triste, de facto, o que aconteceu e é evidente que precisamos de alguma
de algum controle, de alguma certificação, alguma confiança neste mercado neste momento, e a BlockFi é apenas mais uma empresa que está a falir e supostamente até vai processar a FTX. A maior gestora do mundo revela que investiu cerca de 24 milhões de dólares na FTX e perdeu esse dinheiro. Portanto, estamos a falar da BlackRock, que tem na sua carteira cerca de 10 trilhões de ativos, portanto é o maior fundo de investimento a nível mundial, a maior gestora de fundos, peço desculpa. Portanto, é mais um dano colateral e efetivamente isto não traz boa imagem para as pessoas. Por causa que nós estamos naquele momento de luto, de lamber feridas que vai demorar um pouco a passar. E agora, fundador da FTX, culpa namorada e clientes, e é aplaudido. Mais nada, é assim mesmo. A culpa é da minha namorada, a culpa é dos gajos que não sabem ler as letras pequeninas, ainda por cima eu levo palmas. Isto de facto é um bocadinho ridículo. Portanto, o Sr. Sam vai falar, eu estive a ler aqui isto, não vamos perder muito tempo com isto, ou seja, é tão triste ver alguém que apenas reconhece que era inocente, que não sabia, não se tinha apercebido, pronto, tudo bem, ok, então não sabia que a Alameda andava a fazer alavancagem, por acaso até sabia, mas não estava à espera, que a culpa é do mercado, que os clientes é que não leram os termos de serviço e que a minha namorada é que era responsável pela Alameda e eu sou uma vítima, pronto, ok. É tão ridículo que sinceramente até devia ter vergonha na cara em aparecer. Eu só espero que esta pessoa, sinceramente, tenha aquilo que mereça e que a justiça vá atrás dela e depois seja julgado. Se for considerado inocente, apesar de ele estar muito bem protegido depois das verbas que deixou ao poder político americano, mas sinceramente ele merecia um castigo equivalente àquilo que aconteceu. Mas pronto. Avancemos. Coinbase vai retirar suporte a Bitcoin Cash, XRP e outras criptomoedas da sua carteira. É uma surpresa, sinceramente. Fiquei mesmo assim, uou, o quê? A sério? Mas porquê? Pronto, o argumento da Coinbase é que está a haver uma baixa utilização por parte dos clientes nestes ativos. Bitcoin Cash, Ethereum Classic, XRP e XLM. Se eu até posso dar de barato XLM, Ethereum Classic e Bitcoin Cash, faz-me um bocado de espécie colocar aqui XRP. E eu não sou defensor ou estou contra XRP, nada disso. Mas é uma moeda top 10, ok? Tem um valor de mercado de 19 bilhões de dólares e um volume de negociação de quase 1 bilhão de dólares em 24 horas em todas as plataformas, de acordo com a CoinGecko. Portanto, parece-me que aqui há algo mais. Há quem diga que a Coinbase pode estar com medo do resultado do tribunal relativamente a XRP. Mas é muito estranho, isto obviamente não é uma boa notícia para quem possui estes ativos, não é uma boa notícia para estes ativos, portanto, fica aqui devida referência, mas confesso a minha estranheza relativamente a esta decisão. Apple declara guerra contra a maior corretora cripto dos Estados Unidos e bloqueia a app. E a maior corretora, segundo aqui esta notícia, é a Coinbase. Então isto basicamente está relacionado com verbas. Portanto, o gigante de tecnologia que fabrica o iPhone bloqueou o aplicativo Coinbase Wallet, alegando que as taxas de transação necessárias para transferir NFTs precisam passar pelo sistema de compras da Apple Store. Em outras palavras, a Apple quer receber uma taxa pelas transações de NFTs que ocorrem no aplicativo da Coinbase e eles querem cerca de 30% das transações. A Coinbase já vem dizer que essa visão da Apple não está correta, porque para quem entende como funcionam os NFTs e blockchains, isso simplesmente não é possível. O sistema de compra dentro de um aplicativo proprietário da Apple não suporta blockchain, então não poderíamos adaptar-nos mesmo que quiséssemos a este pedido da Apple. Portanto, eles que se entendam, mas fica aqui dois gigantes que pelos vistos se zangaram um com o outro. Um é mais gigante que o outro. Receitas de mineração de Bitcoin caíram 20% em novembro, portanto não é surpresa para ninguém aquilo que está a acontecer nos mineradores. Estão de facto numa situação bastante difícil, estão debaixo de água a maioria deles. E aquilo que nós podemos ver é que, reparem aqui nos dados do CryptoQuant, do site do CryptoQuant, tivemos uma saída muito grande dos mineradores ao nível da BTC, portanto houve seguramente vendas por parte dos mineradores para aguentarem os custos. Normalmente não são bons sinais, quando estamos em mercado tão baixo a estar a fazer isto, para mim é sinal de capitulação, sinal de necessidade extrema, porque normalmente os mineradores gostam de vender quando o preço está alto e não quando o preço está baixo. O relatório de empregos de novembro deve ser entregue na sexta-feira, hoje, com Powell do Fed a afirmar
existe um ritmo mais lento de aumento de taxas. O mercado reagiu muito bem àquilo que o Jerome Powell disse. Portanto, ele confirmou mais ou menos o que já estava sido afirmado nas últimas semanas, que este mês o Banco Central vai reduzir o ritmo de aumento das taxas de juros de 75 pontos base para 50 pontos base. Portanto, é a primeira vez que temos uma diminuição desde os últimos tempos ao nível da subida das taxas de juros, mas não deixa de ser uma subida de taxas de juros até bastante expressiva. Portanto, os mercados de ações dispararam com a notícia. Já se fala muito no pivot do Jerome Powell, mas como nós já mostramos aqui neste canal, não significa este pivot que o mercado suba. Antes, pelo contrário, tem acontecido sempre o oposto. Os mercados depois caem, até porque depois entram normalmente uma recessão. E aquilo que nós podemos ver também aqui nesta notícia é que o relatório de folha de pagamentos então indica que são cerca de 200 mil os empregos adicionados, de acordo com os economistas. Isto será uma queda em relação aos 261 mil em outubro e o aumento mensal mais lento nas contratações em 2 anos. Ou seja, o nível de contratações está a baixar nos Estados Unidos, o que pode também indiciar uma diminuição do ritmo da economia, que é exatamente isso que o FED está à procura para baixar a taxa de inflação. Agora, atenção a uma coisa. A previsão era que, por exemplo, 2023 as taxas de juros rondassem os cerca de 4,5% a 5%. Reparem que estas bolinhas é as pessoas que votam e então apontavam mais ou menos para isto. Isto é na última reunião de setembro, que ocorreu em setembro, dia 21 de janeiro de setembro. E só depois em 2024, reparem aqui um alargamento aqui nas previsões, mas uma tendência mais baixa, e depois em 2025, aí sim, caímos para os 3,5%, 3,5%, e depois a longo prazo voltámos ali para a zona dos 2,5%, reparem, nem sequer estávamos a falar abaixo de 2%. Mas aqui socorrendo do nosso canal aqui Premium, aqui do nosso mercado tradicional, e nomeadamente do nosso querido Rui Andrade, que é muito ativo e sempre muito atento a estas situações, reparem o que é que ele me transmitiu aqui no nosso primo. Parece-me provável, isto é o relatório, isto é o relatório do FED, do discurso do FED. Parece-me provável que a nível final das taxas terá de ser um pouco mais elevado do que se pensava a quando da reunião de setembro e do resumo das projeções económicas. Ou seja, isto significa que estas projeções estão aquém daquilo que eles neste momento estava a prever em setembro, e isto pode ser até mais demorado, mais prolongado e termos uma continuação de subida ao nível das taxas de juros. Portanto, indiretamente, não me parece que sejam grandes notícias para a economia, sinceramente. Apesar do movimento ali daquele, eles baixaram as taxas de 0,75 para 0,5, meus caros, parece que isto vai ser muito prolongado, vai demorar bastante tempo e que as coisas não estão efetivamente fáceis. Portanto, a recessão é mais do que provável que irá acontecer. Aliás, o Elon Musk já vem dizer exatamente a mesma situação. Os Estados Unidos devem passar por uma recessão e ele diz que em 2023 diz que a tendência é preocupante e enfatiza que o Federal Reserve precisa cortar as taxas de juros imediatamente e que o FED está ampliando massivamente a probabilidade de uma recessão muito agressiva. Portanto, provavelmente vamos então ter esse cenário. Não é fácil. A questão é saber como é que vão reagir os criptoativos nesta situação. Se o ciclo de 4 anos está efetivamente em risco devido à situação macroeconómica, eu acho que é a grande dúvida neste momento relativamente às criptomoedas. Até que ponto a Bitcoin, com o seu halving, com os ciclos de 4 anos, vai conseguir fugir a uma não vou dizer depressão, mas uma recessão que irá ocorrer nos próximos anos em todos os mercados, porque acho que para mim isso é evidente. E é essa a grande dúvida. Há muita gente que diz que, e faz sentido, que não vão escapar, os criptoativos vão ter uma vida muito difícil a médio prazo, longo prazo, até enquanto esta recessão tiver a decorrer, porque são efetivamente ativos de risco, e aquilo que eu mostrei no episódio anterior foi que o dinheiro não fugiu para as criptomoedas, mas fugiu, por exemplo, para o euro, para o dólar, para o Nasdaq, fugiram para, digamos assim, os do costume, certo? E não foi para os criptoativos. Portanto, é a grande dúvida neste momento. Vamos ver o que é que vai acontecer. Não é por causa disso que eu deixo de estar bullish, continuo a acreditar nos fundamentos e na tecnologia, e, sinceramente, quanto mais baixo estiver durante mais tempo é para a gente acumular. Portanto, temos que ver o lado positivo da coisa. Por fim, meus caros, para vos deixar, quero analisar um bocadinho só, rapidamente, a Bitcoin, porque também é sexta-feira. Aquilo que me parece é que nós neste momento estamos a realizar, ou melhor, o início. Eu sei que isto é um padrão ainda imaturo, que aqui está a informação, mas pode ser o início de uma bull flag, que está aqui a formar-se, depois de um breakout desta estrutura, deste rising wedge, como já falei ontem. Esta estrutura aqui de bull flag pode demorar alguns dias,
até porque o stocastic da RSI na diária, reparem, está muito alto há muito tempo. Ou então nós vamos cair e vamos invalidar se calhar esta bull flag, podemos vir testar novamente este suporte aqui diagonal, e se aguentarmos este suporte, então podemos ter um ataque a uma zona mais superior, até para atingir o target deste Head and Shoulders invertido, até porque lembro que temos uma divergência, ou tivemos uma divergência positiva ao nível do RSI. Meus caros, espero que tenham gostado do episódio. Mais uma vez, peço a vossa ajuda. Subscrevam o canal, partilhem, é assim que vocês permitem que o canal cresça também. E também motiva, obviamente, aqui a quem vocês estão a ouvir para continuar a fazer este trabalho. Portanto, desejo a todos um excelente fim de semana, que Portugal ganhe, ok? Que estejamos apurados amanhã em primeiro lugar, que seria bastante bom. Beijinhos e abraços, tchau, tchau, e vemo-nos para a semana.